Ok, Podes começar. ok. Já Ok. estou aqui. Portanto, boa noite a todos. Temos hoje a última conferência deste ano da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, pronunciada pelo nosso sócio Cristiano Pereira, que é licenciado em História pela Universidade do Minho, universidade na qual também adquiriu o grau de mestre em Património e Turismo Cultural, com uma dissertação sobre as chegas de bois em Montalegre. Esse trabalho deu origem a uma exposição etnográfica realizada no Ecomuseu do Barroso, Casa do Capitão, no Salto. Atualmente frequenta o programa de doutoramento da FCT em Antropologia, sob o tema Políticas e Imagens da Cultura e Museologia, continuando a sua investigação sobre chegas de bois, agora no norte de Portugal. Cristiano Pereira colaborou, se não estou em erro, no nosso colóquio Modos de Fazer, não é? Que celebrou os 100 anos também da SPAI e em colaboração com o CITSEM. E então o tema que ele vai tratar chama-se As Chegas de Bois no Norte de Portugal, Memória, Etnografia e Salvaguarda, e o resumo que nos enviou vou ler muito rapidamente para lhe passar imediatamente a palavra. Nas últimas décadas, o mundo rural português conheceu acentuadas alterações económicas, sociais e demográficas. No caso das zonas rurais do norte de Portugal, estas alterações contribuíram para o fim do comunitarismo e, assim, para o fim do boi-povo, peça fulcral nas chegas de bois, ou seja, nos combates de touros, que simbolizavam o combate entre duas aldeias contundentes. Assim, procura-se aqui abordar qual o atual estado das chegas de bois e quais as principais alterações que esta manifestação conheceu com o passar dos anos, dando-se destaque às críticas apontadas a estes combates, bem como às medidas que têm sido tomadas para salvaguardar as chegas de bois. Portanto, muito obrigado, Cristiano, e a palavra é sua, eu vou desligar o meu microfone. Muito obrigado. Só pedir para confirmar se está a aparecer a apresentação. Sim, Cristiano, está bem. Muito obrigado. Então, pronto. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes e agradecer então ao Dr. Vítor Oliveira Jorge, também à Sociedade Portuguesa de Antropologia, por esta oportunidade. Eu, começando no que diz respeito à apresentação, o que eu trago aqui foi sobretudo uma investigação realizada no Conselho de Montalegre, integrado então no distrito de Vila Real, em Trás-os-Montes, isto no norte de Portugal, como se pode ver pelo mapa e como todos saberão. Montalegre situa-se no Planalto do Barroso e aproximadamente um terço do seu território está incluído no Parque Nacional Peneda Gerês, mais propriamente na Serra do Gerês. Um dos símbolos do Barroso, de Boticas e Montalegre e dos concelhos vizinhos é então a raça barrosã, uma raça bovina autóctone, um animal com importância económica, mas também simbólica. Estes animais possuíam antigamente três finalidades: a produção de trabalho, a produção de carne e o aproveitamento do leite sobrante da amamentação, que seria bastante corrente, como prova o tradicional fabrico de bicas de manteiga vendidas nos centros populacionais da região. Assim, é inegável que a importância que estes bovinos, a importância social e económica que o gado bovino assumiu e assume no Barroso, especialmente em Montalegre, onde estes animais eram então objeto de mil cuidados, terem a fortuna, a força que puxa o carro e o arado, que dá o leite, o dinheiro e até o convívio familiar, e onde na década de 70, segundo os protestos de um padre local, o Deus era a vaca e era a ela a quem se prestava o culto. Tinham ainda práticas que associavam o gado bovino ao comunitarismo, como a videira, isto é, a constituição de rebanhos coletivos, onde a obrigação de guardar o gado corria à vez por todos os donos de rebanho, acordo que interessava sobretudo aos proprietários de gado. E o boi do povo, que até aos anos 80 ou até mesmo aos anos 90, era um animal que estava intimamente ligado às chegas de bois. Quanto às chegas de bois, estes eram combates entre dois touros, são também conhecidos como liadas, turras e ainda, no distrito de Bragança e no Planalto Mirandês, como chegas de touros ou lutas de touros.
sendo que estes combates são efetivamente realizados com touros, ou seja, com exemplares masculinos de gado bovino não castrados, e por isso também eles, por vezes, animais reprodutores e não com bois, ou seja, animais castrados e que antes eram utilizados, e ainda hoje, mas não tanto, eram utilizados e são utilizados em trabalhos agrícolas. Estes combates de touros são por vezes apontados como o desporto favorito dos barrosões, têm a história e a etnografia dividida em dois grandes períodos. O primeiro período, que parece vigorar pelo menos desde o início do século XX, ou mesmo antes, até provavelmente as últimas 2 décadas do mesmo século, ficou marcado pelos bois do povo e pelos combates entre estes. Assim, a partir da década de 70, mas sobretudo ao longo da década de 80, o boi do povo começou a ser substituído progressivamente por touros de proprietários privados que passaram a participar em chegas de bois. A partir de 1990, onde tem início o segundo período, foram estes animais, touros de proprietários privados, que passaram a sobressair nas chegas de bois, situação que se mantém ainda nos dias de hoje. E que trouxe também com ela outras transformações para estes combates, sendo que também hoje em dia, nos concelhos de Montalegre, existem ainda relatos, apesar de menos realizados, da realização de combates de galos e também combates de carneiros. Muitas das vezes, combates de carneiros a acontecerem um pouco como uma abertura para as chegas de bois. Importa referir que os combates de animais estão presentes em vários países do mundo e isto em vários momentos da história, sendo estes considerados uma das formas mais comuns e antigas de entretenimento coletivo, tal como as touradas. De forma particular, os combates de touros ou outros bovinos, como vacas ou búfalos, não são exclusivos de Montalegre e estão então presentes em, pelo menos, na Europa, África e Ásia, e aí sobretudo em áreas rurais. Tem por vezes a sua origem, apesar de não determinada temporalmente, associada a manifestações espirituais ou religiosas, por exemplo, com vista à proteção e garantia da fertilidade das culturas agrícolas, é simbólico, que, entre outros, é desde a pré-história relacionado com os touros. No entanto, sem países como o Vietnã, estes combates mantêm uma carga espiritual. Noutros países, como no Japão, na Coreia do Sul ou no Quênia, os combates de touros tornaram-se atrações turísticas ou viram ser promovidos em seu torno apostas monetárias. Noutros países, como no Irão, na China ou no Vietnã, e tal como acontecia em Montalegre, os touros que participam em combates fazem-no por vezes em representação ou em defesa da honra da sua própria aldeia. Pronto, temos aqui só, como já falei do raça barrosã, temos aqui uma escultura de uma raça que foi feita em Salto, que é uma homenagem aos labradores e também aos criadores do gado de Montalegre, sendo que também nesta terra, nesta aldeia de Salto, há uns 5, 6 anos atrás, excluindo agora os anos da pandemia, se tem feito uma festa em homenagem aos labradores e também para promover a raça barrosã e a carne da raça barrosã. Pronto, e temos aqui 2 exemplares de raça barrosã. De um lado temos do lado direito um touro e do outro lado temos uma vaca. Temos aqui também mais uma fotografia de uma vaca. Esta fotografia fez parte, as fotografias que estão identificadas com o autor, todas elas fizeram parte da exposição que eu organizei há uns anos atrás. E aqui vamos então chegar ao boi do povo, começando por falar então das palavras de António Lourenço Fontes, o Padre Fontes, que se dedicou amplamente ao estudo da cultura, das tradições e do comunitarismo, e por outros aspectos do trabalho no Barroso. O boi do povo era como um símbolo da vida comunitária, a par do forno do povo, e ainda a mostra mais válida do comunitarismo barrosão. Este autor indica também que as localidades do Barroso, segundo as suas potes, caprichos e números de vacas, podiam ter 1, 2 ou 3 touros comuns. Por exemplo, como refere David Teixeira, vice-presidente de Montalegre, em determinadas aldeias, como Pitões das Júnias, existiam 2 bois do povo, sendo que um tinha como função garantir a descendência das vacas limpas, ou seja, daquelas que nunca tinham abortado, e o outro das vacas estragadas, aquelas que tinham já abortado ou se encontravam doentes. Estes animais eram comprados pela população de determinadas aldeias, ou pelos seus representantes, com o dinheiro de todos, e era habitual vender-se o touro mais velho para a aquisição do mais novo. Caso sobrasse dinheiro, este era posteriormente utilizado para comprar alimentos para o novo touro ou para despesas comuns.
Também o esterco deste animal era vendido e o ganho revertia para o seu sustento. A existência do boi do povo pode ser explicada pelo facto de não ser justificável, naquela altura, que cada proprietário de meia dúzia de vacas, portanto, possuísse um boi de cobrição. Logo, o boi do povo, por cumprir a função de semental da freguesia, deve ser incluído no rol de equipamento coletivo da produção ao lado do forno ou do lagar, visto ser para o nível das suas economias e necessidades incomportável para cada vizinho possuir o seu semental, o seu forno ou o seu lagar. O padre Fontes indica ainda que na década de 70, que dentro do culto dos animais, o que mais sobressaía no Barroso era o do boi do povo, portanto, para fortalecer a sua ideia, as palavras de Miguel Torga, que após visitar a aldeia de Sarraquinhos, descreveu: atrai-me, e passo a citar Miguel Torga, atrai-me esta amplidão pagã, sinto-me bem em pisar um chão em que o Deus vivo, de ricos e pobres, de alfabetos e analfabetos, é o touro do povo. Um Deus de cornos e testículos, depois de cada vitória, a gratidão dos fiéis, cobre de palmas, de flores, de cordões, de ouro e de ternura. Um Deus que a devoção adora, sem lhe pedir outros milagres, que não sejam os da força e também os da fecundidade. Um Deus a quem se dão gemadas e cerveja para que possam inundar as vacas de sêmen, as moças de esperança, os moços de certeza e a senilidade de gratas recordações. Um Deus eternamente viril, num paraíso sem pecado original. Já José Dias Batista afirma que no Barroso este animal era o símbolo máximo da vida comunitária, da virilidade e da fecundidade, também da força e da honra da freguesia. Lourenço Fontes menciona igualmente que os cuidados e as formas de sustento a que o boi do povo tinha direito comparavam este animal a um grande senhor feudal, mais rico que muitos dos habitantes das aldeias. A este pertenciam boas couves, podemos ver na imagem, bons palheiros e celeiros, pastos, lameiros de feno, lamas, terras de centeio, e aos seus cuidados dedicava-se ainda o pastor do boi. Este pastor era então pago em alqueires de centeio pelos lavradores que possuíam vacas, sendo que o contributo por cada um deles era proporcional ao número das cabeças de gado que cada um possuía. No entanto, com a introdução da maquinaria agrícola e com a florestação da região barrosã, o número de vacas diminuiu e o mesmo sucedeu com a remuneração dos pastores. A esta ocupação normalmente concorriam os cabaneiros, ou seja, aqueles que não possuíam gado e necessitavam assim de outras formas de sustento. Só aqui avançar um pouco no texto. Temos tempo, não é? Pronto, estava a dizer então, existiam ainda as casas, palheiros ou cortes do boi, na opinião de Fontes, são dignas de ver, sobretudo a de Padronelos, Meixedo e Travados do Rio. Tradicionalmente, estas cortes possuíam um sino, este utilizado para chamar o povo para conselhos, coltos, ajuntamentos e também para chegas de bois, arranjos de moinhos ou de caminhos, entre outras tarefas, e também avisos do regedor ou junta, e ainda para botar a bezeira da redes. Em Travados do Rio, estamos aqui na imagem, em Travados do Rio, no ano de 1933, foi erguido, junto à Corte do Boi, uma torre, na qual ainda hoje é possível observar o alto relevo da cabeça de um boi, que foi erguido junto à... É possível observar o alto relevo da cabeça de um boi, na qual ainda hoje é possível observar... Esta torre traduz a homenagem e a gratidão da população a um touro vitorioso em diversas chegas, participou e foi inclusivamente construída com o prémio pecuniário recebido por este animal, graças à sua prestação nestes combates. Este monumento era ainda encimado por um sino, que servia também para comunicar a realização de artes de cultos, pois em Travados do Rio não existia sino na igreja. Por tudo isto, esta corte do boi é também descrita por Fontes como aquela que mais celebrou o boi do povo. Por sua vez, António Cabral, igualmente recordando as palavras de Torga, considera que com esta torre o boi do povo ganhou assim fóruns de símbolo divinizado. Por sua vez, Carvalho de Moura, político e intelectual local, refere que dos permanentes contactos com os bovinos, da sua forte dependência e, sobretudo, da responsabilidade que a sua postura inspira terá resultado a admiração e o endeusamento do boi do povo,
Ele era até há pouco tempo símbolo da força e do poder, a bandeira do próprio povo. O boi era visto com admiração, tratado com respeito, carinho. O boi era como a própria aldeia, aqui entendida no seu conjunto de casas e outros bens da mesma. Por esta razão, Bento da Cruz, escritor local, recorda que na região de Barroso era comum afirmar-se que um boi, para ser boi, há de ter duas qualidades: pintar bem e torrar melhor, ou seja, reproduzir bem e lutar bem. Também José Dias Batista ilustra este aspecto dizendo ser boi duas vezes amado, por ser Deus da fecundidade e óbvia fonte de riqueza e por representar o vigor e a comunidade na luta contra a natureza. Tanto quanto me foi dado a averiguar, as mulheres amavam o boizinho porque era símbolo de fartura. E os homens amavam-no por simbolizar a valentia, a resistência e o orgulho da terra em que nasceram. Isso submetiam às chegas com as aldeias vizinhas. Bem, consoante as aldeias e posses económicas da mesma, o boi do povo podia exercer as duas funções ou então apenas uma delas. No que respeita às gênese das chegas de bois, há quem indique, ou procure pelo menos remontar estas aos celtas, serão trazidas a prática para o norte de Portugal. Contudo, nas regiões que os celtas habitaram na Europa e até na Península Ibérica, incluindo a Galiza, que é fronteira com Montalegre, não existem registros destes combates. No entanto, mais nenhum autor tenta em termos cronológicos enquadrar o aparecimento destes combates na região de Montalegre. Fontes apenas afirma que as chegas de bois são neste território tão antigas como a pecuária e a criação de gado bovino. Talvez, como declarado por Manuel Garcia, seja no Planalto Barrosão uma atividade económica milenar. Por sua vez, o Padre Fontes conclui que as chegas de bois nascem nesta riqueza cultural de cada aldeia, da rivalidade existente entre vizinhos e povos, do gosto pela qualidade energética da raça barrosã, do orgulho e riqueza de cada povo e de seus pastores, autores, e da necessidade de convívio das populações sem discriminação de idades e sexos, da valorização dos dias festivos, da falta de outros desportos coletivos envolventes. Os autores associam o surgimento das chegas de bois ao processo da seleção de touros mareios, ou seja, touros reprodutores, fazendo-se desta forma uma competição entre machos que ocorre muitas vezes e em muitas espécies também ela na natureza. Pelo que me foi possível apurar, o relato mais antigo de uma chega de bois realizada em Montalegre, entre bois do povo, data de 1912. Artur Maria Afonso, em traços gerais, narra já uma situação em tudo idêntica àquilo que tem vindo a ser descrito. No entanto, em particular, este faz referência a uma chega entre o touro da Vila de Montalegre, mais propriamente do bairro da Portela, e o boi da aldeia de Peredes. Contudo, esta chega só se realizou após a resolução de uma querela entre membros das duas comunidades, iniciada quando os provenientes de Peredes se recusaram a levar o seu touro ao local previamente combinado, esperando manhosamente noutro ponto. E após muito se ter pedido, deixem os touros, teve início a chega. A qual saiu o vencedor, o touro da Portela, que, passo a ler o que estava na notícia, ao fim de 15 minutos de refrega, consegue levar diante de si uma arremetida violenta e bravia, pelo monte abaixo, descia um pouco o seu competidor e, fazendo ajoelhá-lo numa fraqueza declarada, sacudiu de vez num ligeiro repelão, depois de lhe ter aberto vários golpes pelo peito e de o ter quase voltado de pernas ao ar em pleno campo. Já Júlio Montalvão Machado, apesar de anos mais tarde, em 1927, numa obra que é romanceada, refere as chegas de bois ocorridas em setembro de 1889, entre o Touro de Padrões e o Touro de Dunões, também duas aldeias de Barroso. Um outro aspecto que deve ser destacado sobre as chegas de bois é o seu valor simbólico. Ou seja, há quem saliente que estes combates permitiram ao boi do povo entrar na tradição popular, também como um símbolo de força e hombridade de algumas freguesias. Há quem indique a existência tradicional de uma certa individualidade entre as várias aldeias de Barroso, sendo que algumas das rivalidades entre estas eram então sublinhadas de forma viril nas chegas de bois. Desta forma, o boi do povo era símbolo coletivo de força, coragem e virilidade, e que o ritual da chega o alimenta no imaginário popular de Barroso, individual e coletivo da aldeia. Já segundo Veiga de Oliveira,
As chegas de bois eram o espetáculo favorito dos barrosões e um ato pleno de significado. Apesar destas serem lutas de touros entre si, à amarrada, extremamente violentas, a luta só se verifica verdadeiramente e tinha um sentido empolgante pelo facto de cada touro ser de uma aldeia diferente. Assim, as vitórias e as derrotas eram vividas como atos em que todos os habitantes de uma aldeia estavam comprometidos. Sintetizando, na opinião deste autor, o boi do povo era o próprio povo e a chega era a luta de duas aldeias que podiam conhecer a honra e a vergonha. Já Jorge Dias refere que nas regiões comunitárias as aldeias vizinhas tinham por hábito deitar os touros à luta, o que pode ocasionar grandes prejuízos, mas também é um motivo de grande festa e alegria para os vencedores. António Cabral salienta também que as chegas, pelo menos quando organizadas segundo a tradição, era o jogo que mais entusiasmo provocava nas gentes de Barroso. Então, no que respeita à preparação das chegas, antigamente, cerca de um mês antes da realização da chega, o tratador aumentava a quantidade de ração diária do boi. Era comum os jovens, bem como outros habitantes da aldeia, pedirem de porta em porta grão, milho, farinha, farelo, batatas, entre outros alimentos, sendo que por vezes estes roubavam espigas de milho, caixas de centeio das suas famílias, estranhos e de localidades vizinhas. Maria Alice Bermudes, que eu entrevistei, de Vilar de Pedidos, lembra que andavam de porta em porta a perguntar: não dás para o boi? Não dás para o boi. E olha, nós dávamos o que tínhamos. A população chegava a tirar à boca para não faltar ao boi, é preciso engordar para ganhar. Pois, como acrescenta Mário Henriques, o volume do corpo traduz-se para a gente do Barroso em força bruta, em poder irresistível. Porém, já no início da década de 90, António Cabral constatou que, por culpa da diminuição do número de aldeias que possuíam boi do povo, as chegas ocorriam, na maioria das vezes, entre bois e proprietários particulares, embora desta ou daquela aldeia não atraiam de forma espontânea, como antes, a adesão apaixonada das populações. Este autor afirmou ainda que alguns dos proprietários de touros começavam a ter como propósito o lucro fácil, alugando os seus animais para a realização de chegas, quer dentro como fora do Barroso, havendo outros proprietários que submetiam os seus animais a um tratamento regrado. Por exemplo, um touro um touro que participou numa chega, bêbado de todo. Por esta razão, Cabral comentou então de forma crítica: mudam-se os tempos, mudam-se os jogos também. A festa popular corre sempre o risco de dar origem ao exibicionismo, ao puro espetáculo e ao comércio. No entanto, esta situação parecia já ser uma realidade em 1980, como evidencia Fernando Moura, que nos conta que nesse ano uma pessoa de uma aldeia aqui de Montalegre, a aldeia de Codeçoso, que era imigrante em França e desde sempre amigo das chegas, resolveu regressar a Portugal para se estabelecer definitivamente em Montalegre. E o seu amor pelas chegas era tal que logo resolveu comprar um boi e tê-lo na sua terra por conta própria, pois os bois das aldeias estavam quase a desaparecer. Sobre este aspecto, Fernando Moura queixava-se também já em 63, responsabilizando por isso a imigração da rapaziada para a França e outros países. Efetivamente, através da narração de chegas feitas por Fernando Moura, é possível constatar que a partir de meados da década de 70, as chegas de bois, nas quais participavam um ou dois touros de proprietários privados, pois por vezes estes animais enfrentavam também bois do povo, até aí praticamente inexistentes, começaram a ocorrer com alguma frequência, apesar das chegas entre dois bois do povo, onde dois bois do povo se combatiam, continuarem então a ser as predominantes. Ao escrever-se sobre uma destas chegas, onde em 75 se enfrentaram o boi do Mano, que era traçado de mirandês, e o boi do Riba, também traçado, mas de charolês, Fernando Moura comentou ainda sentir pena que a chega não fosse entre dois bois barrosos, mas infelizmente esta raça tem tendência a desaparecer e já nesta altura se encontrava quase em vias de extinção. Estas alterações trouxeram também elas outras transformações na chega dos bois. Por exemplo, se antigamente o boi do povo era levado a pé por grande parte da população da sua aldeia ao teu local onde decorreu o combate, atualmente este transporte é feito com recurso a uma carrinha. No passado, a vitória de um touro era celebrada efusivamente por todos, toda uma aldeia, mas atualmente estes festejos são raros e apenas feitos pelos proprietários e alguns familiares e amigos. Antigamente uma vitória numa chega de bois garantia a honra da aldeia. Atualmente esta conquista possui apenas relevância para o prestígio social destes proprietários.
Antes, as chegas de bois corriam em terrenos com a distância de 2 aldeias rivais, mas recentemente foram construídos propositadamente espaços para a realização de chegas de bois, quer por privados como também pela Câmara Municipal. E antigamente, agora, os touros derrotados, ao contrário do que acontecia outrora, podem hoje em dia continuar a realizar estes combates, pois antigamente estes animais, quando perdiam, quando desonravam a aldeia, eram então abatidos e vendidos para carne. Hoje em dia isso também acontece, mas demora mais a acontecer e muitas das vezes estes animais passam a ser utilizados para chegas mais fracas, em que o bilhete muitas das vezes não custa 10 euros, como é o caso do que está na imagem, mas sim 5 euros, porque muitas das vezes os animais que nunca perderam são chamados de bois campeões e são esses que chamam mais pessoas. Pronto. Com a passagem do boi do povo para os touros de proprietários privados, antes de mais mostrar aqui algumas imagens, temos aqui bilhetes de chegas de bois, em dia. Temos também cartazes para anunciar as chegas de bois. Neste caso eles são deste ano, foi quando eu voltei a fazer trabalho de campo, em agosto. E temos aqui alguns cartazes mais antigos, digitalizados, que pertencem à Associação Etnográfica O Boi do Povo, do Monte Alegre, e também um cartaz das chegas de bois da raça mirandesa em Vinhais, e pronto, mais alguns cartazes também aqui de Monte Alegre. E aqui falava do transporte de animais antes, uma carrinha que hoje em dia é utilizada para levar os bois para o terreno onde eles se realizam, que antes eram levados a... Continuando com o texto, eu agora às vezes vou deixar correr algumas imagens para se verem chegas de bois. A passagem do boi do povo para os touros de proprietários privados, importa ainda salientar que estes começaram a realizar o maior número de chegas de bois, havendo em determinados fins de semana chegas de bois em 2 ou mais locais diferentes. Foi também introduzida a cobrança de bilhetes para se assistir a estas lutas. Os proprietários passaram a ser contratados por organizadores de chegas de bois e a receber vezes quantias monetárias por cada chega que os seus touros participam. Associados também a estas alterações, surgiram algumas críticas ao atual estado das chegas de bois. Vários aficionados ou outros elementos ligados a estes combates consideram haver atualmente um excesso de chegas de bois, o que aparentemente levou à diminuição da qualidade destes combates e pode também levar à diminuição dos prémios a atribuir a cada touro pela sua participação numa luta e de comercialização, acreditando que determinados proprietários participam nestes combates também com a intenção de obter lucro. Pode, por exemplo, ser conseguido com a venda de touros de combate, pelo menos dos que têm maior qualidade por elevados valores monetários. Investimento de quem compra estes animais procura depois compensar com a participação em grandes números de lutas. Há touros que são vendidos a 15, 20 mil euros. Contudo, importa acrescentar que a maioria dos espectadores compreende e aceita também a necessidade de se adquirir um bilhete para assistir às chegas de bois, pois é necessário alimentar estes animais e muitas das vezes é uma das formas de sustento. Porém, e apesar das críticas, é reconhecido que se assina um seguro, caso não existisse um elevado número de proprietários de touros e organizadores que se às chegas de bois, estas poderiam até já não existir. Outros aspectos associados ao combate de touros noutros países, como a criação de sistemas de apostas e o estímulo à realização destas, bem como a transformação destes combates em eventos turísticos, não aparenta estar presente nas chegas de bois. É também possível afirmar que, apesar das críticas anteriormente referidas e da crescente sensibilização por parte das populações, mas também de agentes políticos para a defesa dos direitos e da dignidade dos animais não humanos, as chegas não parecem ter a sua continuidade em perigo, pelo menos no futuro próximo. Assim, se não é impossível que futuramente, por decreto, a realização destes combates venham a ser dificultadas ou mesmo proibidas, em termos concretos, e apesar de uma diminuição do número de espectadores nos combates, são agora realizados, como já afirmado antes, mais combates, o que pode, apesar de tudo, neste ponto, ou nesta perspectiva, ter sido também um ponto positivo. E existe, igualmente, o maior número de proprietários e de touros a participarem em chegas de bois, sendo que destes touros são agora, alguns deles, criados unicamente para este fim. Chegas de bois parecem estar atualmente mais difundidas também por todo o território de Monte Alegre, que antigamente, onde eram mais presentes no Alto Barroso, não tanto no Baixo Barroso, passando também a ser realizadas com frequência noutros concelhos, sobretudo em concelhos vizinhos de Monte Alegre, como o Concelho de Cadeiras,
Vieira do Minho, ou até muitos concelhos que não são vizinhos, como lá está Vinhais e Bragança, onde se organizam hoje em dia campeonatos, também em parte para promoverem as raças autóctones. Ainda no que diz respeito à continuidade e à salvaguarda das chegas de bois, é de salientar o papel da Câmara Municipal de Montalegre, responsável, juntamente com a Associação Etnográfica ao Boi do Povo, associação que tem como principal missão assegurar a permanência destes combates no Concelho de Montalegre, pela organização de um campeonato que tem a intenção de fomentar quer a realização de chegas de bois, como também o crescimento do efetivo do gado de raça barrosã, e em particular dos touros desta raça. Antes, então, assim, a salvaguarda de um património material à salvaguarda de um património natural. Da mesma forma, o Ecomuseu de Barroso tem o seu nome associado, por exemplo, a documentários, livros e congressos científicos que procuram contribuir para a salvaguarda das chegas de bois e da memória coletiva. Também livros e congressos científicos, contribuir para a salvaguarda e esta manifestação, garantindo ainda a proteção do património material e imóvel associado ao boi do povo, ou seja, das antigas cortes do boi. Não esquecendo os meios de comunicação social locais, que dedicam vários trabalhos a esta manifestação, sendo que o mesmo que sucede com a população deste concelho e os seus artistas populares. Associado também já se vou mostrar algumas fotografias mais para a frente para referir estes aspectos depois de ler. Isto tudo então é associado à existência de lembranças turísticas ou de pequenos objetos, quer eles decorativos ou utilitários, presentes nas lojas e também nas casas e cafés de Montalegre. Prova que as chegas de bois são dos principais símbolos deste concelho e que as suas populações e instituições se veem nelas representadas e se preocupam em garantir a sua continuidade, bem como em proteger a memória coletiva a si associada. Saliente-se ainda também a figura ou a pessoa, Fernando Moura, já falecido, que tinha como atividade relatar estes combates para a rádio local, a Rádio Montalegre, dedicou parte das suas memórias em volta das chegas num livro. Escreveu, ou seja, muitas das chegas que ele assistiu, até desde criança, desde a primeira chega que assistiu, até chegas que ele utilizou para celebrar momentos importantes da sua vida. Com elas um livro intitulado O Barroso e as Chegas de Bois. Também ainda um livro de memórias sobre outros aspectos da sua vida, na qual as chegas de bois ocupam várias páginas. Este era então conhecido como o Homem dos Bois, tem sido dedicado a uma placa de homenagem no Chegódromo, no campo de Montalegre. O Chegódromo é este campo que estamos aqui a ver nesta fotografia. Foi construído propositadamente para a realização das bois. É o campo, pelo menos no concelho de Montalegre, com maior dimensão para estes eventos. Falei já do campeonato, e este ocorreu então numa primeira fase entre 90 até 94, e depois foi interrompido e voltou nos anos 2000, em meados dos anos 2000, penso que em 2004 ou 2005. Orlando Alves, que é atualmente o presidente da Câmara de Montalegre, nessa altura era o vereador do Pelouro da Cultura, justificou o regresso deste evento com a necessidade de fomentar o aumento do efetivo de animais de raça barrosã, raça que nesse período vivia uma fase de acentuada diminuição, por serem cada vez menos as pessoas que querem criar bois barrosões. Fernando Moura, ainda responsável pela organização do evento nesse período, explica com o facto de, nos últimos anos, muitos produtores terem optado por outras espécies bovinas, muito mais rápido, nas quais é feita a inseminação artificial, sendo que nesse ano estavam referenciados em Montalegre apenas 30 touros de raça barrosã. Edição 2005 do campeonato então atribuía prémios monetários aos participantes, tendo sido entregue a cada animal um prémio de participação de 500 euros, sendo que a juntar a este valor, o segundo classificado obteve outros 500 euros e o vencedor mais de 750 euros. Nuno Duarte, que era até há pouco tempo, e penso que ainda seja, presidente da Associação Etnográfica ao Boi do Povo, confirma que a partir de 2005 o campeonato foi organizado para promover as chegas de bois, mas também, sobretudo, para evitar o declínio do boi de raça barrosã, o que para este tem sido feito com sucesso. Pois se o boi de raça barrosã ainda existe no concelho e arredores, em números bons, há muito se deve ao apoio e aos prémios atribuídos no torneio. Caso o campeonato não se realizasse, haveriam muitos menos animais desta raça. Também no ponto 2 do regulamento deste campeonato se pode ler
Com esta iniciativa se pretende apoiar os esforços de conservação e fomento da raça barrosa. António Teixeira, proprietário do Touros, vencedor já pelo menos uma vez em 2016, já está aqui, em 2005 e 2006 deste campeonato, afirma que este evento, ser conhecido em Montalegre e fora dele, em muitos lados por aí abaixo, é a melhor forma de promover o gado de raça barrosã, e acrescentou que se não houvesse prémios não havia torneio, pois estes são um incentivo importante. A João Campos, também proprietário, considera que esta é uma boa forma de promover a raça barrosã. Então, desde então, exceto em 2020 e 2021, a pandemia, o campeonato tem-se realizado anualmente, sendo que na atualidade os combates são combates por eliminação, possuindo o campeonato 4 fases: primeira volta, quartos de final, meias de final e final, mais o combate pelo terceiro lugar. Ocorrem no Xegódromo da Senhora da Piedade, mesmo que está na imagem, como já disse, geralmente entre os meses de junho e a primeira quinzena de agosto. Em anos posteriores, o campeonato passou também a contar apenas uma categoria de touros, pois eram antes feitos chegas com touros também que não fossem da raça barrosã, ou seja, os bois de outras raças ou bois cruzados. E com a atribuição, então, de prémios de 500 euros a cada animal por combate realizado, exceto na final, onde o vencedor arrecadava cerca de 750 euros. Desta forma, o vencedor do torneio conseguia um prémio total de 2.250 euros. Nuno Duarte afirma que, da mesma forma, o segundo ganhou 2.250 euros, o terceiro e quarto ganharam 2.000 e por aí fora. Estes prémios são então pagos com o apoio da autarquia e ainda através do dinheiro obtido com as cotas pagas pelos sócios da etnográfica e pela venda de bilhetes. Bilhetes custam o preço de 5 euros na maioria das chegas, 10 euros na final, tendo a entrada gratuita no primeiro combate. Já em 2014, a Câmara Municipal reforçou o seu apoio a este evento, passando a disponibilizar 7.500 euros dos 14.000 necessários para a realização do campeonato. E este reforço repetiu-se então depois também em 2015, então, o apoio passou a rondar 10.000 euros, sendo que a organização do campeonato começou a custar cerca de 20.000 euros, também porque o número de animais foi aumentando. Ou seja, em diversos anos o campeonato contou com o maior número de inscritos comparativamente ao primeiro ano. Nuno Duarte acredita que o crescimento de animais inscritos leva ao aumento, em geral, da raça barrosã e ao cada vez mais interesse pelo torneio, porque para nós é um orgulho muito grande ter o boi campeão, mesmo que o prémio pouco tenha aumentado. Este crescente interesse pelo campeonato pode ainda ser explicado, segundo Nuno Duarte, pelo facto de haver uma maior divulgação do torneio nos meios de comunicação social, bem como um maior apoio por parte do município. Refira-se ainda que na maioria das edições, os animais inscritos eram provenientes da freguesia de Salto, no Baixo Barroso. Por exemplo, na edição de 2016, 7 dos 16 animais eram de Salto, e em 2008 o campeonato contou com 12 animais inscritos, 9 dos quais desta freguesia, o que se deve ao facto desta ser a zona do concelho onde há o maior número de animais desta raça, ou seja, o solar da raça barrosã. Também por esta razão, é comum que sejam de Salto vários semifinalistas, finalistas e até vencedores do campeonato. Em 2016, o campeonato teve então início mais cedo do que o habitual, realizando-se as primeiras chegas bois no dia 25 de abril e não no dia 9 de junho, que é o feriado municipal. Como eu já disse, existe também atualmente um campeonato dedicado aos animais cruzados e não só aos animais da raça barrosã, e são ainda realizados campeonatos de chegas de bois na Vila de Vinhais, em Bragança, e também no próprio Concelho de Bragança. Realizam-se 2 campeonatos, um deles é o Campeonato Nacional de Bovinos de Raça Mirandesa, podem participar animais de raça mirandesa de todos os concelhos, e no outro só podem participar animais provenientes do Concelho da zona de Bragança, do Concelho de Bragança. E também aqui se realizam combates
para destinados a animais cruzados. Pronto. No entanto, e para terminar, salientar que nem todos concordam com esta inovação, com a realização deste tipo de campeonatos. Pois foi escrito numa crónica, no Jornal das Notícias de Barroso, que este evento se apresenta como uma deturpação das próprias chegas, não só pela forma como se programa, mas sobretudo pela essência do que deve ser uma chega, pois os touros entram naturalmente no campeonato quando se chegam a outros bois, e não em forma de sorteio, nas chegas de hoje, ou seja, o formato de eliminação. Pronto. Enquanto a apresentação está terminada, só aqui a mostrar algumas fotografias que foram então, esta por exemplo, esta fez parte da exposição, esta também, mais uma. Pronto, esta aqui já é de 2021, quando as chegas voltaram, penso que foi a segunda chega ou a terceira chega que se realizou em agosto no campo da Piedade. Eu também falei na questão da presença das chegas de bois na arte. Temos então aqui uma escultura do Laureano Ribatua, foi também o escultor daquela vaca que mostrei no início e que pode encontrar numa rotunda em Montalegre. Temos também aqui uma pintura às chegas de bois, foi utilizada, penso que ou está associada a uma exposição sobre o gado e sobre a tauromaquia, e pronto, a obra foi dedicada às chegas de bois. Temos aqui também as chegas de bois nos meios de comunicação locais, quer na rádio, como já disse, havia combates que eram narrados que eram então narrados. Temos também várias notícias ao longo do ano. Muitas vezes também são apresentados os touros que vão participar nas chegas e também o seu histórico, ou quem é que eles são filhos. Também quais as compras de animais têm sido feitas, pois muitas das vezes quando há uma compra de maior valor, fala que o animal de X proprietário foi vendido ao proprietário de Y. Depois aqui recordações que se podem encontrar em Montalegre, nas lojas, uma caneca, temos um ímã e depois dois ímãs neste caso, este aqui comprado na Vila de Salto. E aqui, como eu já tinha falado, uma homenagem ao Fernando Moura, que é uma homenagem que se encontra no Chegódromo, ou seja, fala do homem dos bois, de Barroso, que nunca tombou na luta que travou em prol da maior manifestação cultural dos Barrosões, pela palavra e com o microfone em punho, levou a chega dos bois ao patamar da imortalidade, fazendo deste chão um palco do tamanho do mundo. Hoje em dia não sei se há alguém que relata as chegas de bois, mas é muito comum conseguir encontrar estas no YouTube, que as colocam lá. A própria TV Barroso filmava também as chegas e disponibilizava-as, penso que num sistema de vídeo. E há até vários grupos no Facebook, uns mais ativos que outros, onde as chegas de bois partilham o que vai acontecendo. Até foi, em termos de pesquisa, foi importante agora na altura da pandemia, pois elas deixaram de se realizar e as pessoas também começaram a discutir mais as chegas de bois lá, começaram a partilhar combates antigos e gerou-se ali uma dinâmica interessante das chegas de bois, às vezes muito repetitiva, mas também muitas das vezes o trabalho de campo também tem essas um pouco repetitivas. E pronto, em termos de apresentação, está fechado. Ok, Cristiano, obrigado. Vamos abrir para fechar a página. Só aqui. Apresentação. Se quiseres. Pronto, é aqui. Ok. Eu só gostava de fazer um pequeno comentário à apresentação do Cristiano, porque de alguma forma, não sendo um especialista como o Cristiano, eu acompanhei durante muito tempo em trabalho de campo para os conteúdos do Ecomuseu do Barroso e entrevistei inclusive o Fernando Moura e tiramos fotografias, filmámos alguns destas chegas. Na altura ainda não muito organizadas, como depois começaram a ser organizadas, começaram a ter o próprio impulso deste radialista, que foi de facto o grande impulsionador moderno das chegas de touros, né? E a partir do momento que os touros passaram a ser propriedade privada e não coletiva. Não sei se o Cristiano também tem conhecimento de um trabalho que eu publiquei sobre a Vezeira de Fafião, né? Sim. Onde de facto falo também
da diferença, ou seja, da grande variedade de tipologias de posse e de uso, de residência dos vários bois do povo, né? Que enquanto em Cambeses ou enquanto em Parada dará de facto a casa do boi do povo, em outras localidades, sobretudo no Baixo, no Barroso, o boi do povo circulava um pouco pela casa dos proprietários conforme o número de vacas que tinha, não é? Era guardado nas cortes dos gados dos proprietários, e de que algumas dessas chegas também aconteciam de uma forma não planeada, em alto monte, quando faziam as vezeiras, não é? E pessoas de diferentes freguesias se encontravam na alta montanha, no Gerês, ou mesmo noutros locais, zonas de baldios, e juntavam os bois à luta, ou desafiando os jovens que estavam neste momento nas montanhas. É uma tradição extremamente interessante, não é? Esta simbólica, os rituais mágicos que se faziam antes das chegas, não é? Desde as benzeduras, a passagem do salto, não é? Tipo de elementos protetores. Nem sempre também os bois os bois vencidos eram abatidos, por vezes prevalecia, não é? Porque por vezes não havia capacidade para comprar novo boi, e eles continuavam na esperança que um dia vencessem, que um dia se ganhassem mais porte, mais capacidade física, porque, como disse bem o Cristiano, nas vésperas das chegas, era todo um esforço coletivo que se fazia para alimentar de uma forma excepcional o boi, para estar capacitado para o momento da chega, não é? Portanto, ao longo do ano esse estado variava, essa preparação variava, havendo bois campeões que eram afamados, não é? Afamados e temidos, e sempre que era possível evitá-los, evitava-se, não é? Porque sabia-se que eles tinham essa capacidade para vencer as lutas onde entrassem, né? Aquelas lutas clandestinas feitas durante a noite, de alguns jovens que procuravam para tentar saber como é que o estado de um ou do outro dos bois, roubavam os bois, juntavam-nos e viam e avaliavam a capacidade e a possibilidade de uma vitória, não é? É toda uma tradição belíssima, não é? Que tem, é sempre, lógico que quando nós estamos sempre, quando trabalhamos com património e com estas histórias e com estas práticas, temos sempre a tendência a buscar a explicação milenar. Lá vamos nós aos celtas, parece que o mundo começou nos celtas ou começou em qualquer lado, não é? Tudo começou ali, e devemos também ter um pouco de cuidado, porque muitas destas práticas, apesar da simbólica do touro ser ancestral, não é? Ancestral, muito, muito ancestral, mas muitas das práticas são relativamente modernas, não é? Não tão medievais ou tão pré-históricas como supostamente o mundo simbólico o justificaria, não é? Abre um pouco espaço ao resto dos colegas, ao Vítor, à Filomena, a toda a Eugénia, toda a gente que queira participar. O Vítor pode assumir, Vítor. Eu não sei se o Cristiano quer dizer alguma coisa sobre aquilo que disse o Álvaro. Era, se calhar, fazer então só um comentário mesmo muito rápido desta última questão em que tocou, da questão milenar. De facto, é só mesmo um autor que refere, e como eu disse, mais ninguém toca nesse aspecto cronológico. Há ali aquelas duas primeiras, aquela primeira notícia, aquele texto também romanceado que levam ali as chegas para 1889. Mas, por exemplo, o Silvestre Lima Varela, penso que seja o nome, que andou pelo país então a investigar as raças e a descrevê-las. Uhum. Ele em 1856 a 1858, com alguns textos sobre a raça barroseira, sobre o Barroso, e ele de facto não fala das chegas de bois, não toca nas chegas de bois. Até as chegas de bois são muitas das vezes então associadas a esta questão de escolher o touro reprodutor, e ele dizia que para escolher um touro reprodutor chamavam de especialistas que olhavam para outras características do animal, um pouco próximo daquilo que hoje em dia se faz nos concursos vários em que se vão premiar os melhores exemplares. E aliás, naquela altura era isso, era o especialista, e até mesmo a própria ideia da chega de bois como uma forma de escolher o melhor touro reprodutor. Há também quem põe essa ideia um pouco de lado. Depois nas entrevistas o que acontece, há pessoas que confirmam isso, outras que não acreditam que fosse isso.
sempre um pouco, neste momento, com os dados que têm, com as informações de Não, porque fixar. Cristiano, agora o problema é que as pessoas, para alguns processos até de classificação de património e para justificação, têm uma tendência quase sempre ancestral. O ancestral começa a ser uma coisa que vem quase do tempo de Adão e Eva, não é? Sabendo nós o mito que temos por trás disso. E devemos ter um pouco de cuidado, porque de facto algumas destas lutas foram lutas que acontecem porque se proporcionaram, não é? Porque foram um pouco informais. A partir de um certo momento é que a comunidade começa a ver isso como um elemento importantíssimo de identidade, da capacidade do poder da comunidade, não é? E isso começa a ser importante para eles, não é? E não tanto como uma justificação. É lógico, a grande busca dessa justificação ancestral é quase uma legitimação de uma simbólica bem comprovada pela arqueologia, pela história e pela pré-história, não é? E a simbólica do touro, da virilidade, do Deus, da divindade, etc, que encontramos em todas as culturas, não é? De alguma forma não existe o gado bovino, não existem estes touros, não é? Mas depois daí dar o salto para as chegas é um bocado abusivo e temos que parar com esse tempo, com essa tendência sempre de ir buscar a presença do touro nas sociedades, nas procissões do corpo de Deus, em vários rituais, é bastante, muito antiga, não é? Mas, e temos aí próximo também na Galiza, nas festividades barrocas, nas festividades associadas ao corpo de Deus, é porque também de alguma forma houve jogos e houve participação dos touros, é verdade. Agora, desta forma, nas chegas que nós os conhecemos hoje no Barroso, na minha perspectiva, as pessoas têm tendência depois a reproduzir o que leram dessas justificações e tentam saber que mostrar-se um pouco eruditos e legitimarem uma coisa que alguém inventou de uma forma ficcional e que não terá uma legitimação, uma justificação bem credível, não é? E há toda essa construção das coisas, não é? Agora, que era importante para a comunidade o que acho que é importante mostrar também na investigação, Cristiano, é que a necessidade, ou seja, a incapacidade de ter vários touros, não é? Ou seja, um animal que tem que viver durante vários tempos, que não é castrado, que não é destinado logo a uma venda e a necessidade de sucesso que vivem totalmente, em total quase autarcia, de grandes dificuldades económicas, de partilharem os custos de terem um touro reprodutor, não é? É isso que faz uma grande coesão do grupo sobre o touro, não é? Porque de facto estamos perante sociedades com grandes dificuldades económicas e a figura do boi do povo, a figura, como falaste muito bem, do forno do povo, da eira do povo, determinado tipo de artefactos ou de espírito comunitário, isso acontece para garantir a sustentabilidade destas comunidades na sua autarcia e fazer podemos maximizar as capacidades económicas e a disponibilidade que tinham a nível económico, não é? Porque de facto nós estamos no século XXI, mas se recuarmos bem ao princípio do século XX e as fotografias que temos, não precisamos de recuar à Idade Média nem à Moderna para ver as difíceis condições com que essas pessoas viviam. No meu trabalho de campo, aí feito hoje falamos, por exemplo, da abundância da carne do porco, das feiras do fumeiro, e na maior parte das pessoas diziam que era a gastronomia que existia aí era uma gastronomia da fome, não é? Da fome não havia, só os ricos é que tinham um porco, só os ricos é que tinham esses animais, porque a maior parte dos cabaneiros, como tu disseste, a possibilidade de ser um gestor ou ficar com a casa do boi ou ter os campos do boi do povo era uma oportunidade incrível para ter uma vida, já para casar e ter uma economia. Portanto, o boi do povo é uma justificação para uma gestão sábia dos recursos económicos, a meu ver. E depois todo o sofrimento, é lógico que o processo de identificação que vai surgindo é um processo como nós fazemos hoje, vamos a um salto, não é? Um salto que é com o desporto, né? Se o Benfica perde, se o Porto perde, se o Sporting perde, nós ficamos desgostosos, somos daquele clube, não é? Ora, se sou da freguesia que o nosso boi perde, não é?
Lógico que eu sofro com isso, sofro muito com isso, e há relatos de bois que quando regressam a pé, não é, para as suas aldeias são lançados ao rio, aquela raiva, aquela revolta da comunidade, expressa-se na violência, alguma violência sobre eles, até um E relato até entre as duas aldeias, das duas aldeias. entre os habitantes das duas aldeias, É, já não sei em que ano, mas a GNR passou, por exemplo, a proibir que se levassem os cajados para as chegas de bois, para que os homens não se chegassem a eles. exatamente, exatamente. Portanto, eles eram um meio, era uma forma, através dele passava-se tudo, e através da derrota ou da vitória celebrava-se. Há um touro, um celebérrimo, que creio que é esse touro que ganhava, e que foi o que ganhou o dinheiro para a construção da torre cineira Em Travassos. de Travassos, que chegou a uma certa idade e eles, bem, pensaram, "Mas nem sempre, nem toda a vida, não somos leões toda a vida, não é? Chega uma fase que isto vai acabar", e decidiram vender o touro, não é? E quando a aldeia vizinha soube disso, combinou logo um combate, porque sabia que eles tinham vendido o touro campeão. E eles foram atrás do comprador e voltaram a comprar o touro só para aquela chega, porque se sentiram inseguros, não tinham a segurança que o novo touro fosse capaz da luta, da chega, não é? Então voltaram a comprar, trouxeram, e de facto era o campeão ainda no seu apogeu, não estava no seu apogeu, mas a manha tinha a todo, porque nós sabemos, há atores bem treinados, e quanto mais lutam, mais sabem defender-se, não é? Porque há atores com muita capacidade física que fogem, né? Que não são Sim, sim, capazes sim. de se aproximar na chega. Uhum. Muito bem. Eu gostava de perguntar ao Cristiano, em primeiro lugar, eu não sou especialista disto, portanto as minhas questões são perguntas. Ahm, Como é que se começou a interessar por isto? Você é desta região? É proveniente desta região? Qual a razão de ter escolhido, se não é indiscrição, claro, Pronto, este tema? eu sou de Montalegre, sim. Neste momento estou aqui em Montalegre, em Salto, e pronto, quando eu entrei no mestrado, a minha intenção era logo desde o início, procurando trabalhar então sobre Montalegre. Até foi por isso que eu participo pela área de património e não tanto pela área da história, como eu sou licenciado em História. E depois foi necessário ter feito era um trabalho para uma unidade curricular em que nos era pedido que o trabalho fosse sobre algo original, que não estivesse ainda muito explorado, e acontecia que em boa parte, pelo menos para aquilo que era um trabalho de uma cadeira de mestrado, muitas das práticas aqui de Trás-os-Montes, ligadas à alimentação, ou ao mundo do trabalho, questões mais simbólicas, todas elas já estavam um bocadinho trabalhadas pelo Ecomuseu. Acontece é que as chegas de bois, não, estavam trabalhadas na sua memória, havia, por exemplo, um livro editado com textos sobre as chegas de bois no passado, mas na atualidade não havia nenhum trabalho feito. Então eu não tendo qualquer ligação às chegas de bois, ou até então tinha visto uma chega de bois, então eu comecei a fazer então algumas entrevistas para a realização de um trabalho com as ligadas Uhum. a estes combates, também com a Câmara, com pessoas ligadas ao Ecomuseu. Consta que o trabalho então correu bem, e aquele que ainda é hoje é o meu orientador, o professor Jair, então, falámos para continuar para continuarmos então com a investigação, e fiz um Desculpe, mestrado. desculpe interrompê-lo, que professor é que o orienta? Jean-Yves, Doutor Jean-Yves Durban, da Universidade do Minho. Jean-Yves, dos Estados Unidos. Sim, 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 conheço. Pronto. Então depois penso que depois do mestrado então foi também assim uma continuação lógica para um mestrado, para o doutoramento, a continuar com este tema. Por acaso foi pena, Cristiana, que todo o material que nós levantámos não tenha dado origem a uma publicação, não é? Foi pena porque eu e um aluno de antropologia, que fez filmagens e que também passou para lá para o Ecomuseu umas filmagens de lutas e das chegas de bois, e juntamos tanta informação e nunca chegámos a publicar nada, a não ser aquele livro, aquele artigo que está no trabalho da nosso TAI, nos trabalhos de antropologia e etnologia sobre a Vezeira de Fafião, e que só publiquei vários anos depois de ter feito o trabalho de campo, mas dezenas de entrevistas que fizemos não só às pessoas como aos donos atuais na altura, já há bastantes anos, de bois de chega, não é?
e nunca o publicámos, né? Foi pena não ter dado esse contributo e não ter publicado esses materiais. Um dia vou ver se chego, até para facilitar-te algumas dessas entrevistas, esse material, para a tua investigação. Foi pena não ter dado isso, meramente surgiu alguns resumos, né? Bastante resumidos e não tanto os conteúdos presentes do trabalho de campo. Outra coisa que eu também gostava de perguntar é, os bois naturalmente não andam a lutar uns com os outros, portanto são treinados como bois de combate, é isso? Do que eu pude apurar, não há propriamente um treino especializado para estes animais. Pronto, eles quando são postos frente a frente com outros touros, eles lutam naturalmente. Contudo, claro, há alguns cuidados que importam ter com estes animais em termos de alimentação, ou também terem ainda hoje em dia espaços próprios para os touros, em que estejam separados dos outros touros. Muitas das vezes fazem caminhadas com eles, também para eles ganharem alguma resistência. A alimentação não sendo muito diferente da alimentação do outro gado bovino, tende nos dias antes das chegas a alterar-se para ficar mais leve, para que os animais não estejam tão fartos nos dias. Há às vezes uma preocupação em habituar os animais a andarem de carrinha, para que no dia da chega não fiquem tensos. Depois há um processo de seleção em que desde mais novos os touros, às vezes não são touros, né, mas às vezes já a partir de 2 anos, começam a lutar entre si, ou então lutam também com vacas, que é para perceber ali quem é que terá capacidade ou não para vir a ser um boi de chegas, ou quem é que estão a ir para o matadouro, para a questão da alimentação. Normalmente essas chegas até assim de treino, de preparação, de ver que animal é que é bom para as chegas ou não, tendem a ser chegas que são feitas só com os proprietários, ou sem mais ninguém estar a ver, porque se um touro perde e é um touro que se quer manter depois, posteriormente, nas chegas de bois, ele nunca poderá ser considerado um touro campeão. Porque é também muito importante termos um touro campeão, um touro que nunca foi derrotado. Simbolicamente, mas também depois pelo dinheiro que se pode conseguir com esse animal. Porque uma chega de bois entre dois touros campeões vai ter um bilhete mais caro, ou se quiserem vender esse touro a outro proprietário, esse touro vai também ser mais caro. É interessante, Vítor, porque normalmente, as situações normais, cada aldeia ou cada grupo só tinha um touro, né? Só tinha um touro, né? Um touro que sem ser castrado, né? Que é o tal touro de cobrição, um boi do povo, um boi comum. Antigamente havia uma vezeira só de bois. Por exemplo, em Fafião havia uma vezeira, a vezeira que eu trabalhei é uma vezeira de vacas onde há um boi, não é? Mas também havia e há vezeiras de caprinos, de ovinos, mais de caprinos do que próprio ovinos, de gado que também sobe a montanha. A vezeira que existia de bois, normalmente eles eram capados, não era? Porque senão não era impossível eles conviverem, estarem presentes, estarem no mesmo espaço. O que acontecia, portanto, aí está, as chegas que poderia ter acontecido no início, é que quando se encontravam nos baldios, não é? Porque no momento em que os campos estavam com cultivo e se encontravam nos baldios nas montanhas, quando rebanhos ou vezeiras de duas aldeias diferentes se encontravam-se os dois touros, não é? E aí é que começava a história. E a possibilidade começava essa rivalidade entre. É como quando eu assistia a pessoas por exemplo, a rivalidade através da voz, de chamar nomes aos outros da outra aldeia, não é? É uma espécie de uma rivalidade, vós sois assim, vós sois assado, e quando a rivalidade não vai para o pau por exemplo, a freguesia onde está o Cristiano Salto é uma freguesia famosa por jogo do pau, por exemplo. Sim. Muito famosa, tem uma grande equipa de jogo do pau, que foi uma coisa que era muito comum traz os montes e no Minho, e que praticamente desapareceu, mas em Salto ainda tem uma equipa e treino e uma belíssima grupo de jogo do pau, não é? Que acontecia nas festas, nas feiras, porrada, velha, depois passou um jogo, está. O início do comportamento é casual, é um início que acontece no mesmo espaço, disputa-se qual é o limite onde
toma o teu gado não deve passar esta barreira. Se os dois touros se encontravam, havia história, não é? Para separar era uma história terrível. E aí começou essas rivalidades e depois passam para uma dimensão mais programada e para uma dimensão muito mais, de alguma forma, elaborada, como diz o Cristiano, que é prepará-lo para isso. E a escolha do touro começa desde pequeno, não é? Ou seja, o não levar um touro até à idade muito adulta é importante porque o touro é inútil. Enquanto as vacas produzem mais vitelos, dão leite, não é? Uma vaca está sempre a dar lucro à comunidade ou à família. O touro, a não ser fecundar e pagar por ser fecundador, não é? É um inútil porque só dá carne muito tarde, não é? Passa muito tempo sem ser rentável, portanto não compensa ter. Portanto, a partir do momento que tem uma certa estatura é para abate, porque depois passa muito tempo sem ser útil. E, portanto, desde muito pequeno que eles têm, e eles tinham, e eu há tempos publiquei aqui um trabalho sobre o gado bovino no Alto Minho, e havia um saber, olhar, que está agora a voltar a acontecer com as famosas concursos de gado, não é? Outra vez, concursos até internacionais e nacionais de feiras de gado, que têm um olhar para, por exemplo, a cabeça do touro. Eles sabiam logo, desde a partir de uma certa idade, pela própria forma do corpo, a cabeça do touro, que ele seria um bom touro de combate, não é? Um bom touro de chega. Isso era uma sabedoria que eles podia não se confirmar, podia não se confirmar isso, mas havia qualquer coisa que indicava de cuidar dele e de levá-lo até, não o castrar, e levá-lo até a idade de reprodutor e, possível, lutador, não é? Sim, por acaso nesse aspecto, alguns proprietários com quem que eu entrevistei, de facto, também dizem isso. Muitas das vezes apenas sabem que olham para o animal e sabem que vai estar ali sentem que é algo é algo que não conseguem explicar, mas que sentem que aquele animal vai ser um bom touro de luta e passa muito por aí. Depois, claro que fazem estes testes, também quase por esse sentimento, e depois também, claro, também antes disso há também toda uma seleção do ter uma vaca que tenha já dado bons touros lutadores, tal como se calhar escolher um touro que que seja um bom lutador, e procurar também muitas das vezes isso, mas isso também sobretudo nos animais de raças cruzadas, procurar os animais que têm as características que lhes identificam, como no cruzamento de qualquer outro animal, procurar uma procura de características físicas. E nós hoje não temos um conhecimento nem uma experiência sobre o que era, por exemplo, nos dias normais do ano, que não havia festividades, romarias, grandes importâncias, eventos coletivos, de ao domingo, após o almoço, alguns homens, os chefes de família, com os filhos, soltavam o gado e passavam horas a olhar para o gado, a avaliar as suas capacidades. O gado que deviam vender, o que deviam guardar, o que será o bom fecundador, a vaca que vai ser boa reprodutora. Era tudo uma linguagem que se passava. Isto é um património imaterial, claro, não é? Que se passava de pais, de avós para filhos, de filhos para netos, não é? Para filhos, e que era uma capacitação que os jovens não sabem explicar, mas que sabem que, olhando para aquele gado, a postura, a personalidade do gado, não é? Do próprio animal, é uma sabedoria incrível. Nós temos uma relação com os animais muito mais afetuosa, dentro dos nossos valores de proteção dos animais, mas estas pessoas que não tinham provavelmente esse tipo de sentimentos que nós temos hoje pelos animais, mas tinham um conhecimento e um outro tipo de sentimento de proximidade, porque eu não vou dizer a palavra familiar, domesticado, mas era uma proximidade contínua, e largar o divertimento que era e o prazer que era olhar para o gado, nós não temos a noção disso hoje, não é? Não temos a noção disso hoje. Uma pessoa que foi importante na minha vida, o Carlos Alberto Ferreira de Almeida, não sei se Sim, certamente o Álvaro conheceu bem, não é? sim. O Cristiano é mais novo, não sei se chegou a conhecer, e infelizmente faleceu de uma forma trágica fora de Portugal em 1996, por acidente. Mas o Carlos Alberto Ferreira de Almeida foi a pessoa que esteve na base da minha ida para a Universidade do Porto, em 75. E já antes tinha sido convidado. E claro, eu, como sabe, sou arqueólogo da pré-história, o touro, meu Deus, se eu estivesse aqui agora a começar a falar sobre a simbologia do touro, isso então começava aqui a dizer coisas que a gente sabe, ou então a aborrecer muito as pessoas. Nomeadamente, uma coisa muito interessante que por vezes aparece de uma forma esquemática como o simples crânio ou a simples cabeça,
o bucrânio, que se chama o bucrânio, não é? E associado em certas figuras muito interessantes, por exemplo, nos Alpes, aparece na Idade do Bronze uma quantidade incrível de gravuras, em que, de bucrânios, precisamente, de cabeças de touros, não é? Com os cornos bem evidentes, e muitas vezes esses conjuntos de cabeças de touros compõem figuras antropomórficas. Uma delas até é considerada ou chamada popularmente o feiticeiro, enfim, está associado também a punhais e tal. Ou seja, um símbolo de poder, relacionado certamente com certas elites e cultos desse tipo, durante a Idade do Bronze, não é? Mas, de facto, não vou entrar por aí porque isso é só perder tempo com coisas que quase toda a gente sabe. Só gostava realmente de compreender melhor, de facto, tudo isto, e no contexto, mas já vocês adiantaram qualquer coisa, não é? Também o Álvaro adiantou qualquer coisa sobre isso, que é, hoje há uma sensibilidade relativamente aos animais muito peculiar, não é? Até há um partido, o PAN, não é? Que representa os animais, e há toda uma polémica. Já uma vez também me perguntaram, num tom polémico, ou seja, para ver o que é que eu dizia, se eu estava de acordo com as touradas, e nomeadamente com o touro de morte, aquela questão de barrancos e tal, ou não e tal. A pessoa fica sempre ali atravessada entre dois extremos. Por um lado, dizer, bom, é uma maldade que se faz ao bicho e tal, as pessoas a gozarem com essa com essa com esse sacrifício que o bicho passa durante as touradas e particularmente então as touradas de morte, não é? Mas ao mesmo tempo a gente lembra-se de como ancestral, neste caso é mesmo, não é? É a relação do homem com o animal em geral, não é? E a necessidade que o ser humano tem de se cotejar com o animal, não é? Eu não estranho nada essa situação que o Álvaro acabou de referir, de os proprietários ou pessoas que tinham um gado o porem à solta e com os filhos e a família e tal, ficarem a ver o motivo do seu orgulho, porque o touro ou o boi ou o gado bovino é o símbolo da cultura do Noroeste, não é? Quer dizer, há os tais animais de civilização, não é? Uhum. Quer dizer, em torno dos quais joga todo um conjunto de crenças, de ideias, de tudo, não é? Eles são importantíssimos. As próprias cangas, não é? E a decoração das cangas de bois, no Minho, não é? Toda essa, toda essa panóplia de símbolos que alguns dizem, como se sabe, não é? Houve antropólogos antigos que iam buscar as raízes dessas, ou relacionar essas decorações das cangas com motivos das chitânias e dos castros, não é? E toda essa mitologia um pouco celticizante que, enfim, é um pouco discutível, claro. A palavra celtas é muito de evitar, peço desculpa de dizer isto, mas é de evitar por causa da confusão a que se presta. Mas, de facto, hum, perante a sensibilidade atual, não há ninguém que conteste essas chegas. É uma pergunta. Pronto, eu também quando fiz a investigação, aqui não trouxe esse tema, mas eu quando fiz então a investigação, procurei também saber se havia então se havia alguma forma de com estes combates. Localmente não parece existir, há até alguns quem escreva muitas das vezes artigos localmente no sentido contrário, de defesa das chegas de bois, de dizer que quem manda aqui somos nós, não será a Assembleia da República, nessa defesa. Também se falarmos com os habitantes locais e com os proprietários sobre essa questão, eles estão atentos a esse aspecto, terão estar atentos a esse aspecto, mas têm também sempre aquele discurso de eles tratam bem os seus animais dentro daquilo que é a sua realidade, que são animais bem alimentados, bem cuidados e que depois, pronto, são então utilizados nestes combates. Quanto a protestos relacionados com as chegas de bois, existiram, agora não sei em que ano, um protesto, mas foi associado também a tal congresso de quem eu falei sobre combates de animais que foi realizado aqui em Salto. Fizeram então, o congresso foi houve também combates entre carneiros, penso eu, então pois mais também naquele sentido de ser a Câmara com dinheiros públicos a estar a financiar combates de animais, mas depois em termos de protestos nunca mais houve nada de concreto. E eu também quando fiz as entrevistas com pessoas ligadas à defesa dos direitos animais,
têm sido sempre feitas na perspectiva da tauromaquia de uma forma geral. É um bocado difícil falar-se de facto só sobre as cegas de bois, porque muitas das vezes eles não têm conhecimento sobre esta manifestação, ou até porque, e é um argumento que é muitas vezes utilizado, que é, nós temos aqui dois pontos, um ponto central, que é de facto as touradas por si, e depois também a questão de ser uma prática local, que está aqui centrada em Monte Alegre, não é publicitada, não é muito publicitada, faço, por exemplo, no verão uma outra reportagem na RTP ou na SIC ou TVI, que mostram algumas imagens sobre a realização do campeonato, fica-se tudo muito pelos jornais locais, uma outra notícia no Público ou no Expresso, quando o campeonato começa, então não é algo que tenha visibilidade e que vai chamar um ativismo. E ao mesmo tempo também há quem fale de facto, do facto da carga de violência ser ela diferente da violência que está presente nas touradas, porque animais não morrem, ou é muito raro morrerem, e, por exemplo, este ano, ou no ano passado, houve um animal que caiu, ficou com a barriga exposta, e o outro animal então enfiou-lhe o corno na barriga, pronto. Mas são casos muito raros, e essa carga de violência é também outra, essa carga de violência inferior, assim, fazendo esta comparação com as touradas, é também uma razão que é muitas das vezes dada para que não hajam tantos protestos com estas práticas. E até mesmo, como já disse, a própria Câmara, localmente, quando eu fiz as entrevistas, foi dito era que, por exemplo, medidas mais, digamos, mais formais de salvaguarda das mesmas, ou seja, para além de edições de livros, de comentários, não seriam de equacionar, porque haveria então um certo receio, então aí isso sim viesse ligar um pouco a sirene das associações que estão ligadas à defesa dos animais, mas a própria Câmara lá está, apoia financeiramente estes combates e também há várias associações que o fazem e mostram-se defensoras da comunidade desta prática, orgulham-se dela, no caso daquela rotunda com uma escultura, que é uma escultura feita pela Câmara. Temos também o apoio ao campeonato e tudo mais. Esse apoio ao campeonato é também justificado, como eu disse, pela questão da raça autóctone, da raça barrosã, porque para além desses apoios, eles dão outros apoios, dão prémios para o nascimento, que é tudo nascem, Não, o que se passa é que não há de facto uma violência gratuita, não há uma violência gratuita sobre os animais. Não vou a falar no naturalismo da luta, mas não há essa violência gratuita. Pode acontecer como acontece em qualquer situação, e depois, como disse o Cristiano na apresentação, o facto de ter havido uma grande aposta nestes campeonatos, pode-se falar num aproveitamento económico dos animais, mas o certo é que também tem contribuído para aumentar o número de espécies desta raça, que é, como nós sabemos, o abandono do interior e o abandono da agricultura e o abandono do pastoreio pode levar à extinção de algumas raças e a extinção de algumas práticas. Vivemos claramente se pensar, o Cristiano é de Monte Alegre, mas é um concelho que, na altura que se foi construído e que foi desenvolvido o Ecomuseu, tinha 14 mil habitantes e perdia 1000 habitantes de 2 em 2 anos, não é? Seria algo que significava um território claramente em total desertificação e também algumas assim, muito do que nós temos de alguma biodiversidade, seja ela vegetal, seja ela animal, deve-se ao trabalho humano, a um processo de antropocização. As pessoas pensam, eu vejo o caso, por exemplo, da luta que havia de alguns biólogos acerca de criação de uma zona zero na montanha do Gerês, não é? Era uma luta que tinha um interesse de receber fundos internacionais no processo chamado de voltar à renaturalização total da natureza, mas o facto de haver águias é porque havia lebres, e havia lebres porque havia centeio semeado. Ou seja, e há árvores no alto da montanha porque o gado vai lá e pisa e defeca naquelas localidades e fertiliza e mexe a terra e nasce depois erva que provoca. Ou seja, muitas vezes nós temos uma ideia errada, pensar que a natureza por si só traz mais biodiversidade. Não é verdade.
Nós somos, de facto, os homens, os animais, que temos colocado muitos problemas à ecologia, à sustentabilidade ecológica da Terra, temos provocado gravíssimos desastres, e sabemos muito bem, mas também temos contribuído para uma extraordinária manutenção de muitas coisas. Convém ter noção disso, né? Noção disso, do Sim, equilíbrio sim. dessas posições. Eu tenho a consciência absoluta de que a questão da meia natureza, essa coisa da Mother Nature ou meia natureza, é um mito absoluto, não é? E estou absolutamente em sintonia com isso que acabas de dizer, claro. É evidente, a própria floresta amazónica, que agora estamos todos preocupados porque ela realmente constitui um pulmão do planeta, mas a floresta amazónica é um produto, o Filipe da Escolar fala disto perfeitamente, é um produto artificial, Claro, completamente. Agora é muito importante esse produto, não é? exatamente, Mas de facto, coisa é, quando um boi nessas chegas, já agora também mais uma pergunta, curiosidade, não é? De quem nunca assistiu, não percebo nada disso. eh, Quando um boi perde, é porque foge, ou porque cai, ou como é que se manifesta, não é? Digamos, o vencedor e o vencido. É porque cai, porque foge. Uh, o que acontece normalmente é de facto o animal fugir. Até por acaso aquele caso que eu contava do animal que foi morto em combate, eu não vi esse combate, mas o que me disseram foi que foi inexperiência, lutou até ficar sem forças e depois já não teve a capacidade de fugir, porque o animal vencedor continua a perseguir o derrotado. Então não teve a capacidade de fugir, acabou por cair e então levou com o corno na barriga e morreu. Então pronto, o caso é mesmo esse, é o animal, regra geral, foge do outro. Pode às vezes também acontecer, mas aí depois às vezes é declarado empate, depende também da importância da chega. Pode acontecer dos dois animais nem manifestarem interesse em lutarem. Tipo, chegarem os dois e ficarem frente a frente. Não é certo que os animais venham a lutar. Isso depois também gera uma certa crítica ao facto de ter que se pagar o bilhete. Vai-se pagar, nós pagamos o bilhete para um jogo de futebol, por exemplo. Sabemos que vamos ver um jogo de futebol. Pagando o bilhete para uma chega de bois, não temos essa certeza. É que depois também muitas das vezes, não sei se nos cartazes tinha, há o boi suplente. Se não quiser lutar, então vai-se buscar o boi suplente, ou se uma chega for muito curta, vai-se buscar um boi suplente. Depois isto, o tempo das chegas também pode ser uma coisa de 1 minuto, uma chega pode demorar quase 40 a 45 minutos, é assim um tempo muito, muito variável. normalmente por vezes fazem mais que uma chega para superar este aleatório, porque de facto podemos estar milhares de pessoas para uma coisa que acontece em poucos segundos, não é? Basta num primeiro ataque foge, perdeu, acabou, não é? E neste caso, se estiver um bocado distraído, nem deu por ela que houve, se estiveres a olhar durante 3 minutos para um lado e chega, já acabou, já não viste, não é? E há outros que duram mais tempo, não é? Portanto, às vezes fazem vários combates, não é? Várias chegas, porque um equilibra o outro, equilibra as existências e as situações de mais assim, não se sabe o que vai acontecer, de facto, como diz o Cristiano muito bem, não se sabe o que vai acontecer, né? E claro, tendo-se tornado um pouco espetáculo, não é? É natural que as pessoas queiram ver qualquer coisa, não é? Agora, o que a mim me faz espécie, eu ainda não percebi bem, é, sendo que cada terra, hoje em dia, quer se distinguir da outra, por qualquer coisa, seja por uma tradição qualquer, inventam-se tradições, não é? Como a gente sabe, não é? Por aqui, por ali, por lá. Eh, Ainda hoje assisti a um programa que até, um bocadito só, à hora do almoço, que até é interessante, que é no canal 2 da televisão, um sujeito que entrevistava umas pasteleiras sobre, a propósito agora do Natal e desta coisa toda das comidas de Natal e de bolos, etc. Entrevistavam umas pessoas relativamente a isso, e cada uma delas tinha um grande orgulho de falar de que os bolos, por exemplo, de uma que se produzem em Alcobaça e são dali, de um mosteiro perto do mosteiro, não sei o quê, outra de Setúbal, de uma coisa que ele conhecia muito bem. Quer dizer, e depois há toda uma tradição, não é? Que hoje em dia há da culinária, por exemplo, muito grande, que certas regiões ou certas zonas do país procuram afirmar-se por isso. E há outras que inventam festivais de música, outros festivais disto, daquilo e daquilo outro, não é? E património. O património, que é uma coisa que o Cristiano está a trabalhar, não é? É nessa área que se insere também, não é? Ou seja, uh, é muito inventivo, não é? Porque até
como se chamam, agora não me lembro bem, os chocalhos. Os chocalhos já foi transformado, salvo erro, também em património. Sim. Os chocados do gado. Quer dizer, portanto, não há nada, quer dizer, qualquer dia, não é? Com esta coisa de cada terra querer ter o seu património específico, não é? Diferenciada da outra, não há nada. Está sem som. Está sem som. Luciano. Tem razão. Desculpe, não estava a dizer nada de muito importante, mas estava a dizer qualquer coisa que tem a ver com o diálogo. Hoje há uma obsessão enorme de cada terra ter qualquer coisa que a caracterize. Eu pergunto, nunca houve lá no Barroso, lá em Montalegre, ou em alguma dessas localidades, a vontade de promover essa atividade tradicional de relação com o gado e com os bois e particularmente com o boi barrosão, a património, seja de que tipo for? Como eu tinha dito, do que eu sei, não, até porque, por exemplo, foi uma das questões que eu disse quando falei da questão dos direitos de animais, era esta promoção poderia acordar então o número de protestos ou chamar aqui a atenção. Por exemplo, tendo o caso da capeia arraiana, que foi a primeira prática em Portugal a entrar para o inventário, por exemplo, eu penso que isso não trouxe muitos constrangimentos, é uma prática tauromáquica. Mas não, de facto, aqui em Montalegre, saiba, nunca houve essa intenção. Há então, pronto, trabalhos que são, digamos, de patrimonialização informal, por assim dizer, publicações de livros, neste caso, por exemplo, também acho que a exposição que eu fiz também pode um pouco enquadrar-se, acaba por se enquadrar nisso. Um ou outro documentário, o congresso, existem pelo menos 2 documentários e depois também algumas curtas sobre as de bois. É muito nessa perspectiva. É um pouco também, se calhar, mais para dentro essa patrimonialização para o território e, de facto, evidenciar cá orgulho, continuar uma salvaguarda da prática e também da sua memória, mas depois não é a partir dela que Montalegre se quer, não é a partir das chegas depois que Montalegre se quer mostrar ao mundo, ou pelo menos ao país. Naqueles programas que a RTP tem, muitas das vezes as 7 maravilhas e tudo mais, e que vão já enquadrado também práticas culturais ou tradições. As chegas de hoje não foram equacionadas. Por exemplo, pensou-se, se calhar, na sexta-feira 13, que é uma festa que é também que está quase a enquadrar-se nesse contexto. Nesse contexto é uma festa muito recente, é um produto cultural, turístico muito recente, não é? Apesar de se basear em várias tradições ancestrais. Quer dizer, uma tradição inventada. É uma tradição inventada. Eu lembro bem do início da primeira e tudo. Agora a questão que coloca o Vítor é que o património existe. Agora, o processo de classificação, inventariação e de promoção tem a ver com estratégias políticas de alguns municípios que investem nisso, né? E o caso do Alentejo investiu muito, porque os chocalhos não existem só no Alentejo, e a mim revoltam-me alguns tipos de classificação que são comuns a outros, né? E há o Alentejo, e também por um excelente trabalho do Paulo Lima, que é um antropólogo que trabalha essencialmente lá embaixo no Alentejo, que tem uma capacidade de trabalho e de influência em Lisboa, e alguns destes projetos passam, estou a gravar isto, é um bocado problema, mas é um bocado político, passam à frente de outros ou assim, porque de facto têm capacidade também política de afirmação, alguns deles nem sequer passaram pela lista nacional, primeiro dentro das regras deveriam passar pela lista nacional de património material, só depois é que poderiam ser apresentados à Unesco, não é? Mas pronto, há uma capacidade de trabalho, há investimento por parte dos municípios, da Direção-Geral da Cultura do Alentejo que investiu muito nisso, enquanto noutros locais não houve tanto esse investimento. No entanto, certas temáticas que tocam em animais, tocam no fator religioso, são extremamente sensíveis para a Unesco. Na Unesco tudo que tem a ver com algum tipo de violência sobre os animais ou então sobre disputas religiosas, veja-se o caso, por exemplo, do excepcional
clássico Alto da Floripes das Neves, não é? Que é um dos teatros populares mais famosos e ininterruptos, mas que toca a luta entre mouros e cristãos, não é? E que por vezes as pessoas ficam com uma sensibilidade, vão falar até que ponto isto vai ou não vai, vai refletir-se na rivalidade contemporânea entre o Islão e a conquista da Europa, por aí fora, guerras religiosas. Ainda precisa de uma certa maturação e maturidade para entender que estas manifestações culturais são bem contextualizadas num tempo e que devem, até podem ser oportunidade para discutir laços novos e aproximados. Aquilo que, portanto, vemos muitas vezes só aspectos negativos e não vemos como é que uma memória histórica de momentos negativos pode ser uma memória para sustentar e fomentar o diálogo. A mesma coisa com os animais. O Ponte Lima tem chamada a vaca das cordas, não é? A vaca das cordas, onde há a vaca não há portanto, a vaca que é um touro, né, que vai para o Rio Lima e que vai andar ali multidões na véspera do Corpo de Deus, não é? É uma história que vem também da festa do Corpo de Deus, como tem na Espanha, várias vacas das cordas, e quando se começa a tentar trabalhar sobre isso, tem-se de ter uma sensibilidade para explicar e contextualizar bem este tipo de práticas que de facto muita gente, à mínima coisa, aparece para protestar, alguns com muita razão, não é? Com muita razão e temos que reconhecer que nós devemos defender os animais e toda a violência gratuita sobre os animais deve ser condenada. Outra, devemos ponderar se de facto é razoável a crítica e é razoável o posicionamento fundamentalista sobre esse tipo de práticas quando elas são não há violência gratuita e refletem muito da vivência das comunidades e do enobrecimento do animal, do próprio animal, não é? E dessa relação, como dizia o Vítor, entre a comunidade e o homem e o animal. Quer dizer, nós somos capazes de aceitar e levar aos Jogos Olímpicos uma luta de pugilismo, não é? Onde sai um indivíduo com o nariz partido ou com uma lesão no crânio e não entendemos uma luta de animais que não tem, provavelmente não terá essa consequência, não é? Bom dizer, mas o animal não está ali de livre vontade, não tem capacidade de decisão, não há toda esta nós civilizados é que devemos proteger. É uma discussão infinda, não é? É uma discussão muito sensível. Não há dúvida que há qualquer coisa no ser humano, não é? E aqui o boi simboliza, como vocês disseram e bem, cada uma das comunidades que ele representa, não é? E portanto esta rivalidade entre comunidades, isso é uma coisa de facto, essa sim ancestral, embora depois com variedíssimas formas. E eu vejo hoje, não é? Ainda hoje assisti na televisão num canal que até não costumo ver, por acaso à hora do almoço durante breves minutos, mas é uma coisa um bocado assustadora, não é? É que realmente está-se a generalizar, não vou agora pormenorizar para não fazer divulgação disso, mas está-se a generalizar a existência devido à desigualdade social criada pela, pela crise económica e agora pela crise pandémica também, que se associou uma à outra, não é? E acumulou uma com a outra, está-se a generalizar muita pobreza. Essa pobreza gera violência em muitas pessoas, não é? Nomeadamente pessoas que até vêm dos quatro cantos do mundo, aqui para Portugal, das antigas colónias, etc, etc. E criam aí grupos que não têm grande capacidade de encontrar lugar no mercado de trabalho, não é? Não têm formação para isso, não encontram formação, quer dizer, são realmente um pouco excluídos. E então o que é que acontece? Organizam-se em bandos que lutam entre si e então tribais, é uma coisa tribalista. Isso é uma coisa terrível, não é? Ora, é muito melhor e muito mais são um tribalismo, entre aspas, não é? Uma disputa que seja conduzida através do jogo normal, não é? Através da concorrência normal ou do ser humano ou dos grupos humanos uns com os outros, não é? É antiquíssima e quer dizer, faz parte da realidade humana, ou seja, o ser humano é bondoso e ao mesmo tempo também é violento, não é? Estas coisas são as duas caras da mesma moeda. Portanto, Eu gostava só de aproveitar uma coisa que o Vítor falou há um bocadinho sobre a questão daquelas sete maravilhas, creio que foi, não sei se foi o Cristiano, se foi o Vítor, foi o Cristiano talvez que falou, e nós, parte da cultura e parte das pessoas que por vezes temos intervenção nesta área, devemos denunciar este tipo de situações, destes concursos que são claramente programados, são ficcionais, são autênticas operações de mercado, muitos dos prémios são comprados, literalmente comprados,
não é? Vemos coisas, é bom que as câmaras invistam no seu património, na sua gastronomia, nos seus lugares, na sua beleza, os seus trajes, etc, etc. Mas depois, quando entramos num campeonato que um vence e outro perde, estamos a suscitar uma competição que não é justa. Imaginemos certas romarias ganharem e perderem outros que têm uma dimensão muito mais relevante, mas é tudo um mercado que nós devemos denunciar isso. Uma coisa é divulgar, que haja na televisão programas para divulgar, outra coisa é votações que são manipuladas, que são compradas e que criam rivalidades desnecessárias, absolutamente. Quem é antropólogo, quem ama a cultura, não consegue ver esta dimensão hierarquizada de que aquilo que é mais importante do que aquilo só porque teve mais nos votos, ou porque se comprou, porque se pagou para ter mais votos. Isto para mim é uma estratégia extremamente errada, essas competições. Por outro lado, a mim estranha muito não haver uma intervenção, cheguei a chamar a atenção para a Direção-Geral da Cultura, de que estas empresas que suscitam e que criam estes concursos criam, por vezes, regulamentos que são, a meu ver, na minha perspectiva, ilegais, ao nível dos direitos de autor, porque pedem conteúdos às câmaras, pedem fotografias, pedem documentários, pedem muito material que é fornecido pelas câmaras. As câmaras, para se inscrever, têm que pagar para se inscrever nesses concursos, fornecem material que eles produziram e assinam documentos em que entregam esse material sem reivindicar os direitos de autor de futuros dele. O que é que acontece é que depois nós vemos aí suplementos de jornais, suplementos de livros, mais coisas, a utilizar esse material sem responder e sem pagar os devidos direitos de autor de quem fotografou, de quem escreveu, de quem trabalhou, etc, etc, etc. Nós andamos num mercado manipulado, não é? Manipulado, e por vezes não temos consciência disso. Ninguém fala nisto. Cheguei a desafiar alguns colegas antropólogos para denunciarem isto e ficaram um bocadinho cobardemente fechados em casa. E estes concursos são autênticas feiras de vaidades, muitas vezes, de competição, e eu apoio e defendo que haja estes espetáculos, vamos, quem concorram, tragam vossas expressões, vossos produtos gastronómicos, mas depois quem é que ganhou? Quem é a aldeia mais portuguesa? Quer dizer, nós fazemos hoje na democracia o que fez o Salazar com as aldeias mais portuguesas de Portugal, etc, 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 e não damos conta que caímos no mesmo ridículo, só daqui a 10 anos que estamos a escrever cientificamente artigos sobre isto, né? E no momento que está a decorrer não falamos sobre isto. É muito triste que nós, no momento que está a decorrer as coisas, não temos uma capacidade crítica para denunciar este parolismo, se vai lá esta palavra, este neologismo, sobre competições, sobre o que é o património, e criar nas pessoas uma rivalidade, e manipular, e ficcionar, e comprar, e pagar, e perder direitos sobre material produzido. Eu não sei quem denuncio isto, não concordo com isto. Acho muito bem que deve haver divulgação, o orgulho por parte da diversidade cultural, mas para mim vale tanto aquele bolinho feito numa montanha como vale o outro bolo que está no outro lado, a nível de património, a nível de simbólica. Vamos estudá-lo, vamos falar para ele. Eu defendo a inventariação, eu trabalho nesse âmbito, mas não é por uma competição, não é por uma rivalidade, não é por uma hierarquização do património e não é por uma mercantilização dele. Muito bem. Não sei se alguém mais quer dizer alguma coisa, se não, enfim, temos que agradecer ao nosso conferencista, ao Cristiano, muito obrigado pela